Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectadores, boa noite, está no ar Santa Casa e você, a informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos conversar com o especialista e o chefe do setor de nefrologia da Santa Casa de Santos, o Dr. Mohamed Ali Daghastanli. Boa noite, doutor. Boa noite, Guto. Primeira pergunta, pronunciei o seu nome corretamente? Perfeitamente. Doutor, a primeira pergunta do nosso programa de hoje. Qual a importância dos rins no nosso organismo? Eu queria que o senhor fizesse um breve resumo dessa importância e qual a função dos nossos rins para a nossa vida no dia a dia. Os rins são extremamente importantes porque eles fazem o que a gente chama de homeostase. Homeostase é o equilíbrio do organismo. Então, você toma líquidos, tem o sistema de equilíbrio ácido-básico, é muito mais difícil ficar falando para você aqui sobre isso, mas seria o ácido e o básico que nós ingerimos e o organismo e os rins têm a função de filtrar todos esses elementos que ingerimos e equilibrar em equilíbrio de modo que joga sal e as proteínas eles ficam em equilíbrio para que ele possa jogar fora esse excesso de líquido que a gente pode fazer em excesso, tá? E esse descarte desse líquido ruim, digamos assim, é feito pela urina? Sai tudo pela urina. Não seria bem um líquido ruim, né? Mas seria a água que você toma, como os elementos escórias que são feitos pela degradação de proteínas, alimentos às células, saem junto, chamamos isso de ureia, creatinina, ácido úrico, que tem que ser eliminado do nosso organismo, são substâncias tóxicas para o organismo e para o sangue. Eles têm que ser eliminados e eles saem diluídos junto com a urina. Então, a água que nós tomamos, ele serve como veículo para... Essa seria a diurese, né? Então, todo paciente, por exemplo, que tem função renal normal, ele tem uma concentração urina bem mais amarelada, lógico, dependendo da quantidade de líquido que você toma, ela fica mais amarelada, mais clarinha, mas está aí a capacidade de se concentrar
e excretar esses elementos juntos com a sua diurese. O senhor falou da cor da urina. Da diurese, isso. Para o nosso telespectador entender, uma urina considerada boa, ela é mais amarelada ou ela é mais clara? Vamos lá. No período em que estamos em verão e inverno, no verão o organismo retém líquidos, né? Isso é próprio dele para diminuir a temperatura corporal. Então, se você não tomar de forma adequada a quantidade de líquido acima de 1,5 litro, 2 litros por dia, você vai urinar, quando você urinar, você vai notar que a sua urina está mais concentrada, está mais amarelada, né? E ao contrário, no período de inverno, mesmo você tomando aquela quantidade de líquido, você toma 1 litro, 1,5 litro, que se diminui a ingesta, você vai notar que a urina sai mais clara, exatamente porque o organismo quer jogar toda a água fora para economizar energia, para economizar calor para o organismo. Porque ele não precisa ter tanto líquido, reter tanto líquido para refrigerar. Exatamente, isso é a palavra o nosso organismo. Refrigerar. A ingestão de líquidos, o ideal é ingerir só água ou refrigerante, suco natural? O que é mais recomendável para o funcionamento dos rins acontecer adequadamente? Quanto mais natural, melhor. Então, sempre na ordem crescente seria líquidos na forma de água, né? Depois você pode ter feito a água colorida, que seria os chás que nós tomamos aí direitinho, os sucos que são de forma naturais, que nos fornecem vitaminas, sais minerais. E uma outra forma de fazer e ingerir esse líquido também, como quem não gosta de tomar líquido, você pode ser refrigerante. Não é o ideal, mas é uma forma também de fazer esse indivíduo tomar líquidos também. Em relação à alimentação, o rim, ele tem algum tipo de refração, por exemplo, a comida com muito sal, com muito condimento, isso influencia no funcionamento dos rins? Influencia. O rim, ele, com relação à alimentação, dependendo da fase que ele está, nós nascemos, só para um breve coisa, nós nascemos com 100% de função. E com o passar do tempo, com a nossa evolução, nós vamos envelhecendo, o rim envelhece junto conosco. Então, de 100%, nós hoje, com em torno de 40, 50 anos, temos aí em torno de 60, 70, dependendo daquilo que tem. Associado a isso, vai ter as doenças que prejudicam esse rim em termos de funcionamento, que são as chamadas doenças sistêmicas, que fazem manifestação ao local renal. Hipertensão, diabetes, né? Uso hoje indiscriminado de anti-inflamatórios, tipo, vou dizer o nome comercial, Voltaren, que é o mais comum, clássico, né? Que são os diclofenato de sódio, que você vai na farmácia e compra de forma... Isso aí são um verdadeiro veneno para o rim, né? Então, essa associação, hipertensão, diabetes e uso indiscriminado de medicamentos não receitados de forma correta, eles aceleram a perda e a destruição desse rim. Então, todo alimento que você vai fazer ingestão, você vai ter que ter primeiro sabendo onde você está. Então, é muito difícil falar para uma pessoa que você pode ou não pode comer. Teoricamente, não existe alimento proibido para o rim, salvo se você tiver já diagnosticado o seu problema de falência renal. Aí você tem que ter restrição alimentar e tem que ter uma orientação dietética com um nutricionista, um nutrólogo, para que ele possa te dar a orientação, a quantidade de proteína, a quantidade de potássio que você pode fazer ingestão nesse dia inteiro. Que é necessário para o organismo, mas tem que haver esse equilíbrio para não prejudicar os rins. Entre aquilo que consegue ser eliminado e aquilo que consegue ser ingerido. O senhor falou em doenças. Quais são as doenças que mais acometem os rins? Duas doenças que mais acometem os rins, que mais prejudicam o rim, na sequência da nossa sociedade, é a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. A diabetes mellitus hoje, com o advento da longevidade, onde a gente aumentou um pouco mais a nossa perspectiva de vida, o diabetes também apresentou-se mais, né? Ele ficou mais evidente na nossa população. Nós envelhecemos a população, então nós temos muito mais patologias hoje associadas às duas doenças. Não só uma, as duas em concomitância. Essas duas doenças, elas sobrecarregam os rins? Os rins têm que funcionar com mais intensidade, digamos assim, ou não? Eu queria que o senhor fizesse uma relação da hipertensão com o problema nos rins. Certo. A hipertensão é um bandido circulando em nossas veias, pode-se dizer assim. Tá? Ele silencioso, né? Silencioso, sem dúvida. Tá? Ele ataca o sistema nervoso central, né? Ele causa acidentes vasculares cerebrais, AVCs, isquêmicos, hemorrágicos. Ele nos dá retinopatia hipertensiva, tá? Ele pode fazer descolamento de retina, ele pode levar a cegueira para o descolamento de retina. Na parte cardíaca, ele pode levar ali a insuficiência cardíaca, e essa insuficiência cardíaca podendo também, pela hipertensão, levar a infarto agudo de miocárdio, esclerose hipertensiva, né?
E no rim ele vai causar a mesma lesão que ele causa no sistema nervoso central, no olho e no coração. Ele vai ter a lesão do glomérulo, ele vai endurecer e esclerosar esse glomérulo também. Tá? Ele envelhece esse glomérulo muito rapidamente. Ele torna hipertensivo e ele vai diminuindo. Dependendo da gênese dessa hipertensão, né, ela vai lhe causar, por exemplo, pode ter uma hipertensão de causa de própria renal. Você vai ter um glomérulo nefrítico, o rim vai atrofiar, ele vai diminuir de tamanho, tá? E diminuindo o tamanho, você vai diminuir também a função desse rim. Tá, então, essa é uma das causas ali da hipertensão, um assassino silencioso que estamos junto conosco. Ninguém sai de casa e deixa a hipertensão guardada num guarda-roupa. Ele leva junto para onde vai. Cinema, trabalho, para onde ele for, a hipertensão está lá. Essa doença, esse problema em particular, ele tem a ver com algum fator externo? Estresse, má alimentação, fator genético, isso tudo influencia? Tem. Nós temos aqui, primeiro, o erro alimentar, né? Que nós temos aqui no Brasil, a gente come, ingestão de sal é muito grande, né? Em torno de 7 a 15 gramas de quando você pode ter de sal, tá? Essa aí é excesso. Recomenda-se 2 a 5 gramas, no máximo, da ingesta de sal aí. Que é uma colherzinha de chá. A colherzinha de chá é um pouquinho. Para deixar mais baixo, para deixar mais baixo. De 2 a de café, né? De chá para 3, ali mais ou menos. Essa ingestão é para ser distribuída nas 24 horas, em todo o alimento que você faz. É uma coisa muito difícil. Exatamente. Ainda que nós temos aí, né, o hábito alimentar, né, brasileiro, aí que você for lá, você tem lá a feijoada, tudo que você coloca dentro dessa feijoada vem salgado, né? Então, o sal vem embutido também nos alimentos. Embutido. Você pode fazer o que você quiser para tirar, que não sai, está ali dentro, né? Então, é uma coisa muito difícil de ser retirada. E essa ingesta, ela é abundante, né? Para onde a gente vai, está sendo ingesta. Todo produto enlatado, né? Tudo que você faz, por que não estraga? Porque está em salmoura, né? E aquele salmoura ali que está conservando está ali dentro do alimento também. Então, hoje, o advento da nossa sociedade, que hoje ninguém mais vai no supermercado, aliás, numa feira, compra lá o milho, para você fazer o milho cru, muito dificilmente. Você vai lá no supermercado, tampinha e está resolvido o problema. Bem mais prático, né? E com esse problema da nossa sociedade de assaltos, de trabalho, de desemprego, a hipertensão arterial, ela está correlata e está muito afeita ao que você faz, né? Então, caixa de banco, está ali sentado, contando o dinheiro dos outros, né? E se ele errar, ele tem que pagar, o tempo todo ele está ali, está estresse. E foi feito trabalhos que mostram que durante esse período do trabalho ele está hipertenso, sai do trabalho ele está normotenso. Quer dizer, o ambiente, o local, onde você vai, você sai à noite aqui às 10 horas, você vai ficar olhando de um lado para trás, para o outro, quer dizer, se for feita a sua mensuração de tensão, você está tenso, você está nervoso, né? Quer dizer, você está hipertenso de forma lábil, mas é uma hipertensão que, de repente, num pico, você pode ter algum acidente ou algum outro problema que pode correlacionar a doenças aí de base. Perfeito, doutor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta com o Santa Casa e você. Hoje nós recebemos o chefe do setor de nefrologia da Santa Casa de Santos, o Dr. Mohamed Ali Dagastanli. Doutor, nesse segundo bloco eu queria que você explicasse como é que funciona o serviço de nefrologia da Santa Casa. Bom, o serviço da Santa Casa, ele já funciona desde os idos 78. Hoje estamos com 45 aparelhos de hemodiálise. Nós podemos dizer assim, somos aquinhoados com equipamentos de primeiro mundo. Não temos a última geração, mas nós temos a penúltima geração de quem o fabrica, que no caso seria a Alemanha. Equipamentos esses que têm manutenção, graças a Deus, periódica. Fornecido a esse equipamento, nós temos um sistema de tratamento de água, que é a alma, é o fundamento da diálise. Só para uma elucidação, nós passamos dessa água tratada, 120 litros de água entra em contato com o sangue para depurar, para retirar as sujeiras que estão nesse sangue. Então, imagine você 120 litros de água em 4 horas, 13 vezes por semana. Então, vai dar uma média de quase 1.200 litros, 1.200, 1.500 litros de água tratada, purificada, que entra em contato com esse sangue durante um mês. Então, essa água tem que ser extremamente bem pura. E nós temos o tratamento lá, graças ao bom Deus, chamado duplo passo. Nós temos a deionização, depois nós temos a osmose, que é a osmose reversa, que faz a depuração dessa água, tira todas essas sujeiras e impurezas que vêm junto com a nossa água, né? Além disso, a Santa nos proporciona equipamentos e o material de uso, onde entra em contato o sangue, onde passa o sangue. Nós podemos dizer a você o seguinte, é o mesmo produto de limpeza que é feito aqui, nos Estados Unidos, na Alemanha, em São Paulo, em qualquer um dos hospitais particulares. Ousamos dizer até o seguinte, não tem um centro bonito, isso aí eu não posso falar para você que eu tenho, né? Esteticamente falando. Esteticamente não, mas eu tenho a eficiência da diálise sendo uma das melhores que a gente pode falar assim dentro do Brasil, não é aqui Cidade de Santos, não é São Paulo. Não desmerecendo nenhum outro centro da cidade, que são todos muito bons, nós temos hoje, nós consideramos a nossa sessão de diálise, a efetiva sessão de diálise, uma das melhores do Brasil. E esse atendimento é feito na população, desde o litoral sul, Vale do Ribeira, até aqui, litoral norte. Vem muita gente de outros lugares se tratar no setor? Sem dúvida. Os pacientes, como falamos, desde 78, hoje tem outros centros em São Vicente, tem no Guarujá, tem a Beneficência aqui e tem o Ana Costa que também o fazem essa sessão. Vai abrir agora, ou abriu agora na Praia Grande também, mas nós nunca fizemos restrição ou seleção. Nós dialisamos toda a Baixada Santista, o litoral todo, nós dialisamos aqui. Para ter uma ideia, nós realizamos na Santa Casa uma média de 3.200 a 3.600 sessões de diálise mês. Cada sessão, 4 horas. Então, você põe aí o número de horas que a gente trabalha nesse período aí, em 3 turnos. 24 horas é o tempo que nós damos de assistência, né? Mas em termos de diálise, dá 16 horas, mais ou menos, com máquina ligada, com presença de médico presente lá dentro da sessão de diálise. As doenças do rim, fugindo um pouquinho, doutor, o senhor falou, me veio uma questão. As doenças dos rins, elas acometem mais homens, mulheres, crianças, ou não tem como se fazer uma mensuração? Ela é democrática, a proporção é praticamente 50-50, não existe uma proporção. Não tenho como falar para você sobre crianças sofrem menos, né? Mas também tem. Nós não dialisamos crianças aqui na Baixada Santista, primeiro porque é contraproducente em termos de manter um serviço, porque você teria que ficar com o serviço, teria para ter 8 ou 10 pacientes, é inviável economicamente. A não ser que você tenha aí uma estrutura tipo o Guilherme Álvaro, que você tenha ali, que tenha substrato do governo do estado, que possa bancar esse tipo de coisa. Um hospital particular é muito difícil de manter isso daí.
Agora, ela é equilibrada de forma equânime, 50-50. Fator idade influencia? Influencia. Quanto mais idade, hoje, com o nosso envelhecimento da população, esse advento está aumentando cada vez. Tanto é que hoje nós dizemos que estamos numa epidemia de insuficiência renal. Todo dia você dá uma vaga, cria 10 vagas, aparece 20 doentes para aquele tipo de tratamento. Quer dizer, o que seria a insuficiência renal? É a falência dos rins, é a incapacidade dos rins de fazer essa filtragem do sangue? Perfeito, é exatamente isso daí. Então você tem 2 tipos de falência renal, né? Uma é daquela que você preserva a diurese, continua fazendo xixi, literalmente, né? E a outra que você para de ter diurese, você retém. Então, você retém líquido, acumula o líquido, você fica todo demasiado inchado, e o outro você ainda continua. Ainda que em insuficiência renal, você continua tendo diurese. Muitas das vezes, os pacientes acham que eu continuo fazendo xixi. Olha, isso sai clarinho, bonitinho. Vem com essa questão, doutor, eu continuo urinando, a urina sai clara. A sujeira continua no sangue. E isso acontece por quê? Porque nós falamos o seguinte, se é que tem que ter uma doença renal, caso diabetes, hipertensão arterial, que são os 2 grandes fornecedores da patologia renal, que seja aquela que continue tendo diurese, porque aí pelo menos o indivíduo pode tomar um líquido, continua fazendo. Que a insuficiência, que a perda do glomérulo, que a perda de capacidade de concentrar e secretar, ele perdeu, essa ele não volta. Por isso que ele acumula ureia, creatinina, o ácido úrico, potássio, acumula no sangue. Tanto é que você, quando conversa com um indivíduo que tem insuficiência renal, você chega bem perto, você começa a sentir o que a gente chama de halitose urêmica, né? Você começa a sentir o cheiro de urina, né? Saindo às vezes da concentrada da pessoa, né? Porque isso não é expelido, não é expelido, e volta para o organismo. Fica acumulado no organismo. Só vai sair com o advento da diurese, da limpeza desse sangue, no caso seria a hemodiálise. A cor da pele também fica alterada com a pessoa que tem algum problema renal, doutor? A cor o fundo dos olhos, existe algum tipo de... O que você tem? A doença renal, pela insuficiência renal, você deixa de produzir um hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina é que estimula a medula óssea a produzir sangue. Portanto, todo paciente renal crônico tem anemia. Tá? Então, associado ao problema. Então, você já vai ter uma palidez cutânea e mucosa, já é bem claro. E também tem o depósito da pele, que é dos sais de bilirrubina, que fica acumulado também, e a ureia, que também deposita na pele, que dá aquela cor parda, opalescente que tem o paciente renal crônico. Coisa que depois de um transplante, né, que você repõe esse rim, você vai observar o indivíduo, ele volta à sua cor natural, sem normalmente. Volta à tua limpeza total. O senhor falou em transplante. Como que está a técnica hoje de transplante? Hoje é possível se fazer o transplante? As pessoas têm uma vida normal? Como é que funciona essa parte de transplante, doutor? É uma boa pergunta. Dá um alerta aí para todo mundo, né? Todos estamos sujeitos a qualquer saída, né? Ter um acidente, né? E desse acidente, muitas das vezes, é da parte da patologia que tem jovens, né? Principalmente motocicletas e o uso inadvertidamente do pedal direito do carro, acelera a velocidade rápida e acidente. E o trauma, geralmente craniano, leva à morte encefálica. E esse indivíduo, habitualmente jovem, que saiu, falou, benção mãe, saiu, daqui a pouco a mãe recebe aquela informação, olha, devo chegar aqui no hospital e cabe ao médico, aquela equipe que está cuidando, dar a triste informação, olha, teu filho está aqui e tem morte encefálica. Né? E essa aí é uma notícia triste de dar, é muito difícil de ser passada, porque todos que estamos ali também temos filhos, quer dizer, se sente muito nessa informação. A morte encefálica propicia o início de uma coisa que é chamada captação de órgãos. É uma coisa que é feita de forma legal e obrigatória. O próprio CRM nos obriga, o Conselho Federal de Medicina nos obriga e a própria Constituição diz que toda vez que tem uma morte encefálica é obrigado a notificar a autoridade competente. Então isso é feito, tem que falar com a família e essa família nos dá a autorização ou não de iniciarmos o protocolo de captação de órgãos. A captação de órgãos nós temos dentro da Santa Casa, que é ligada à OPO São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. A OPO é a Organização de Procura de Órgãos. E esses órgãos que é feito na captação, ela é enviada para a OPO São Paulo, para a Escola Paulista,
que tem na sua base o Hospital do Rim, que é o centro que mais transplanta de forma individual no mundo. O Brasil não é o que mais transplanta, mas o hospital individual que mais transplanta no mundo é o Hospital do Rim. E hipertensão de São Paulo, que José Osmar Medina, que daqui a pouco estaria aqui conosco também, daqui acho que uns 10 dias ele vem nos visitar aqui na Santa Casa, é o nosso transplantador oficial também. E ele faz, dentro desse trabalho, uma maravilha. Então, nós temos hoje, dentro da procura do órgão, até nós, Santa Casa, fornecemos o paciente em condições de receber esse órgão de transplante, né? Então, nós preparamos o indivíduo de modo com que ele chega lá em condições boas, tanto clínicas e como também hematopoético, ou seja, chega com quantidade de sangue adequada, ele chega com fator nutricional, com proteínas, de que ele possa resistir bem a esse transplante aí. E o transplante, hoje, ele está dando uma média de sobrevida de 18 anos e o indivíduo tem que fazer uso regular de imunossupressores para evitar a rejeição, né? Então, hoje nós temos uma boa sobrevida, 18 anos, para quem faz diálise 3 vezes por semana, a perder de tempo, ficar 18 anos sem fazer um transplante, é uma vida, né? É mais uma vida. É outra vida, nasceu novamente. Doutor Mohamed, muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas a sua presença aqui foi muito elucidativa. Muito obrigado, boa noite. Voltará mais vezes com certeza aqui ao nosso programa. Estamos à sua disposição. Tá ok, Guto? Muito obrigado. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotoni, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.